Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 7 de agosto. A população indígena cresceu 88% em 12 anos. Quase 1.700.000 brasileiros se autodeclararam indígenas. Segundo o IBGE, a região norte é a que concentra a maior parte dessa população. O Brasil tem mais de 1.693.000 indígenas. Segundo o censo, o número representa crescimento de 88,1% em relação à última pesquisa feita em 2010, quando foram contabilizados 896.917 indígenas. O novo número de indígenas do Brasil representa 0,83% da população geral, de 207 milhões de habitantes. De acordo com o IBGE, a região norte concentra 44,48% da população indígena no Brasil, com 753 mil pessoas que se declaram descendentes dos povos originários. A menor porcentagem aparece na região sul do país, com 5,20% de habitantes indígenas. Na Amazônia Legal, foram recenseados 403.287 indígenas, o que representa 64,83% da população indígena nacional residindo em terras indígenas. A presença da população indígena residente na Amazônia Legal, nos territórios oficialmente delimitados, é superior ao quadro nacional. Enquanto na Amazônia Legal, 46,47% da população indígena reside em terras indígenas, para o conjunto do país, esse percentual é de 36,73%. São Paulo vai ter o primeiro serviço de energia solar por assinatura. O programa vai estar disponível para ser contratado por pessoas físicas, além de pequenas e médias empresas. O predomínio de prédios nos grandes centros urbanos cria um problema para o uso da energia solar pela falta de espaço para instalar os painéis fotovoltaicos. Além da limitação física, o preço elevado das estruturas necessárias para a captação acaba impedindo o uso do sistema. Mas essas barreiras já estão sendo contornadas por serviços de assinatura. A energia solar é gerada em áreas fora da região urbana e distribuída via cabo aos clientes nas cidades. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica vê na prática uma forma de democratizar o acesso de uma maior parcela da população a um sistema de energia favorável ao meio ambiente. O serviço funciona com o aluguel de uma fração da energia gerada em uma usina próximo à região do cliente. O movimento cria um crédito computado diretamente na conta de luz. Segundo dados para a Absolar, a adesão ao programa de aluguel de energia solar gera uma economia média de 10% a 15% na conta de luz. Atualmente, a oferta de energia solar por assinatura já possui mais de 6.000 usinas instaladas no Brasil, atendendo 1.152 municípios e mais de 300 mil consumidores. Agora, o serviço estreia em São Paulo. O programa estará disponível para pessoas físicas e pequenas e médias empresas na capital e zona metropolitana, totalizando 24 municípios. Para ter acesso, o cliente precisa ser atendido pela rede de baixa tensão da Enel de São Paulo. Na Espanha, uma grande parte do território do país ativou hoje os alertas pela chegada de uma nova onda de calor, depois de um fim de semana marcado por 3 incêndios que devastaram mais de 1.000 hectares. Grandes partes dessas regiões também estão com um alerta vermelho para o risco de incêndios florestais. A terceira onda de calor do verão afeta toda a Península Ibérica e está prevista para durar até a próxima quinta-feira. As altas temperaturas alimentam os incêndios florestais, como os registrados no final de semana. Mais de 70.000 hectares foram destruídos em 2023 na Espanha, um dos mais afetados na Europa pelos efeitos das mudanças climáticas. Em 2022, quase 300.000 hectares foram dizimados por mais de 500 incêndios no país ibérico, recorde no continente de acordo com o Sistema Europeu de Informações sobre Incêndios Florestais.
Fortes ondas surpreenderam banhistas da ilha de Malé, nas Maldivas. As pessoas foram arrastadas por vários metros até uma rua próxima. Pelas redes sociais, diferentes imagens mostram como as fortes ondas arrastaram vários moradores para a rua que dá acesso à ponte Sinamale, que liga as 3 ilhas da região. Além dos banhistas, alguns motociclistas foram arrastados pela força da onda. Carros também ficaram cobertos pela água. Até agora, de acordo com as autoridades locais, nenhum dano ou ferido foi relatado. Autoridades de Paris e do comitê organizador de Jogos decidiram não realizar a prova de natação em águas livres, marcada para este final de semana. O motivo foi a má condição da água no Rio Sena, que está muito poluído. Primeiro revés nos testes de água do Sena antes dos Jogos Olímpicos de Paris. Apesar disso, autoridades garantem que estão confiantes antes da realização dos Jogos entre julho e agosto do ano que vem. Acho que estamos todos desapontados hoje, primeiro pelos atletas e depois pela organização do evento. Obviamente é um evento que estávamos esperando, mas não pôde acontecer. Como o prefeito Molinat disse, acho que foi por uma questão de horas. A Federação de Natação tomou a decisão de não realizar a competição com base em uma pesquisa de ontem, sendo a última tendência em relação aos padrões aceitáveis para a prática do esporte. Então vamos descobrir amanhã se a qualidade estava boa neste momento. Et donc on saura demain si finalement à l'instant T la qualité de l'eau était baignable. Depois de uma última reunião noturna entre o comitê organizador, autoridades parisienses, federações esportivas e outras organizações para estudar as últimas análises da água, foi tomada a decisão de não permitir que os nadadores pulassem da ponte Alexandre III para a competição. O motivo foram as fortes chuvas durante a semana, que transbordaram as redes de esgoto e levaram águas residuais de volta ao rio. O cenário de chuvas abundantes era temido e diversas obras estão em andamento contra este risco, como a bacia de Austerlitz, que vai permitir o armazenamento de água da chuva e que vai estar operacional em 2024. A World Aquatics alertou contra o excesso de confiança e pediu que existam planos de contingência para o próximo ano, caso seja necessário. Autoridades afirmaram que não há um plano B ao Rio Sena. E olha só, o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do Partido Social Democrático, está cumprindo agenda aqui em São Paulo. E entre vários compromissos, ele esteve aqui na sede da RIT TV. A visita aconteceu durante a manhã desta segunda-feira. O governador conheceu as instalações da emissora localizada na região central da capital paulista. A nova estrutura foi inaugurada no ano passado. Riedel deu uma volta pelos estúdios, a redação e as ilhas de edição, onde acontece todo o processo de produção das reportagens e dos programas. E durante a visita, o governador concedeu uma entrevista exclusiva para o jornalista Alexandre Jaqueto, que será exibida no Jornal das 22. Riedel falou de vários assuntos, entre eles a reforma tributária. Vamos juntos agora conferir um trecho da conversa. O senhor precisa de uma reforma tributária sadia. O senhor está satisfeito do jeito que ela foi feita na perspectiva do Centro-Oeste? Eu entendo, Jaqueto, que a gente não tem mais como abrir mão de fazer uma reforma tributária. O Brasil chegou até aqui com um ambiente muito agressivo do ponto de vista tributário para os negócios. Bem, a entrevista na íntegra você confere hoje no Jornal das 22. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!